A entrevista de Paulo Marinho acerca dos acontecimentos que antecederam a eleição de Bolsonaro em segundo turno e a posse de Bolsonaro. Paulo Marinho suplente do senador Flávio Bolsonaro. E ele revela na entrevista que a Polícia Federal, alguém da Polícia Federal, algum delegado bolsonarista, trabalhou para que não fosse realizada uma operação que envolveria o nome do filho de Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, entre o primeiro e o segundo turno. E aí ele dá detalhes nessa entrevista, ele menciona o fato de que houve encontro. É muito provável que do jeito que ele narrou não tenha sido exatamente aquilo, porque o encontro que ele diz do delegado da Polícia Federal com os advogados, com o advogado de Flávio Bolsonaro, teria ocorrido na frente da sede da Polícia Federal, um local muito filmado, muito policiado, enfim. É óbvio que não é verossímil esse relato. Mas uma coisa é fato, né, que delegados bolsonaristas, não só na Polícia Federal, mas também na Polícia Civil do Rio, porque o inquérito com relação a Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual, corre na Polícia Civil do Rio, esses delegados bolsonaristas ajudaram Bolsonaro durante a campanha. E houve aí uma obstrução da justiça, algo que o juiz odeia. O juiz não gosta de obstrução da justiça. Porque quando ele foi avisado, logo em seguida ele demitiu tanto Queiroz quanto a irmã de Queiroz, enfim, do gabinete dele, né, justamente para que não houvesse mais evidências do que estava sendo realizado. Tá? Isso daí agrega... Bom, quem é Paulo Marinho? Né? Paulo Marinho ajudou muito Bolsonaro na campanha, cedeu a casa como quartel-general, ajudou financeiramente e depois foi abandonado pelo clã Bolsonaro, em que pese o fato de ser suplente do senador Flávio. E com isso, Paulo Marinho saiu lá, né, do PSL, enfim, da área de influência de Bolsonaro, e foi para o PSDB. Paulo Marinho não seria o candidato a prefeito do PSDB, a prefeito do Rio de Janeiro, caso Bebiano não tivesse morrido, né? Sofreu um ataque cardíaco, morreu. Então Paulo Marinho tem conversado muito com Dória, né? Então é interessante, essa entrevista surge no momento em que há a investigação acerca do ramagem na Polícia Federal, como a tentativa de Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Essa entrevista dá mais elementos para essa investigação ruim para Bolsonaro, porque pode envolvê-lo num crime comum. Paulo Marinho tem essa ligação com o PSDB e, evidentemente, na crise da pandemia, Dória está saindo muito melhor do que Bolsonaro, não tem a menor dúvida com relação a isso. Aliás, né, é muito fácil sair melhor do que Bolsonaro. Quer dizer, tudo que um líder político não quer é uma guerra. Tudo que ele sabe lidar bem depois que acontece é uma guerra. Né? Quando acontece uma guerra, é o caso do coronavírus, é um inimigo invisível que entra no país e mata as pessoas, todo político sabe lidar bem com isso. Bolsonaro não. Então Dória se destaca, Dória passa a ter, é o que está acontecendo, ele está passando a ter, por decisão das mídias, mais tempo de TV nas mídias, e com isso, né, você tem essa articulação entre Paulo Marinho e Dória no momento importante da investigação sobre o governo Bolsonaro. Bom, outro elemento que eu trago aí para a gente refletir um pouco a situação ruim em que se encontra Bolsonaro, que são as pesquisas de avaliação de governo. Ele despencou junto à escolaridade mais alta, que foram os eleitores que mais votaram nele, e melhorou junto à escolaridade mais baixa. O auxílio emergencial é um auxílio de R$600, porém a maioria das pessoas, por conta de como foi montado o auxílio, pelo número de pessoas nos domicílios, a maioria das famílias está recebendo R$1.200. Quando a gente avalia o nível de renda do Brasil, quer dizer, o Brasil é um país pobre em termos de nível de renda per capita, R$1.200
é uma quantia que faz uma diferença muito grande para um país cuja renda per capita é baixa. Tá? Então, essa avaliação de Bolsonaro junto à população mais pobre, em todas as regiões do Brasil, inclusive o Nordeste, melhorou por conta do auxílio emergencial. Bolsonaro pode, nesse momento, estar pendurado, né? Sua popularidade está pendurado no auxílio emergencial? Sim, não tem a menor dúvida disso. O auxílio está previsto para durar por 3 meses, vai ser prorrogado por mais 3 meses que sejam, e depois vai haver uma discussão se ele continua com valores menores ou não. E também uma discussão se ele continuaria para os beneficiários do Bolsa Família. O benefício do Bolsa Família é de R$200, médio. Tá? É de R$200 o benefício médio. Pode ser que o auxílio emergencial continue num valor muito baixo, pode ser que ele continue somente para os beneficiários do Bolsa Família. A gente não sabe. O fato é que, mais na frente, passado o pior da pandemia, que a gente nem chegou ainda, diga-se de passagem, pode ser que a popularidade de Bolsonaro despenque, em paralelo rodando essa investigação, cuja entrevista de Paulo Marinho, PSDB, Dória, foi muito importante. Essas duas coisas podem se encontrar lá na frente. O impeachment seria uma iniciativa do presidente da Câmara. O presidente da Câmara aceita ou não um pedido de impeachment. Esse caminho da investigação por crime comum já foi iniciado. Esse caminho já foi iniciado. Ele passa necessariamente pelo Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, existem 4 investigações que podem envolver o nome de Bolsonaro, 2 já envolvem diretamente, 2 não, mas existem 4 investigações, eu tenho um vídeo sobre isso, tá? O vídeo tem como capa lá os 4 cavaleiros do Apocalipse. Essas investigações são investigações acerca de crimes comuns. Se o PGR aceita, instaura um inquérito, diz, aceitei o inquérito, sim, vou mandar para o Supremo. O Supremo pede à Câmara dos Deputados a permissão para que ele, Supremo, afaste o presidente da República. Isso foi tentado 2 vezes com Michel Temer, no caso lá da JBS de Joesley. Só que isso, né, não é uma decisão somente jurídica. Eu vejo as pessoas na internet, não, se a Constituição fosse seguida, se a Constituição fosse seguida. Eu recomendo que você ache, tem em PDF, Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle é um texto que ora aparece com um título, ora com outro. O que é a Constituição é um título, ou a essência da Constituição é outro título. É o mesmo texto que podem aparecer com esses 2 títulos. Ferdinand Lassalle, o que é a Constituição, Ferdinand Lassalle, a essência da Constituição. Sim, a Constituição é fundamental, as leis, etc., a lei maior do país, mas elas só são válidas porque existem relações de força que a sustentem. O Lassalle explica isso muito bem explicado, é um texto curto. A Constituição é a letra morta se ela não tiver por detrás dela relações de força. Não tem jeito, é um fato. Eu só estou dizendo o que é um fato. Né? Então a Constituição prevê que em caso de crime comum, o PGR lá aceita a denúncia, manda para o Supremo pede para a Câmara a permissão para afastar o presidente, só que a Câmara é um órgão político. E a Câmara, então, só irá afastar se houver condições políticas para isso. Por isso eu falei do auxílio emergencial. Por isso eu falei de o que pode levar a Câmara a afastar. Tem um outro elemento importante que também é político. A Câmara não vê com bons olhos Mourão presidente, que Mourão faz parte de outro mundo, Mourão faz parte do mundo militar. Mourão não faz parte do mundo político. Por mais que ele queira ser político, por mais que ele tente se aproximar, existem generais no Palácio do Planalto, Luiz Eduardo Ramos se aproxima muito dos políticos, mas eles não vêm do mundo político. Eles não têm antigas relações de lealdade com os políticos. Eles não são conhecidos dos políticos. Então Mourão é uma terrível incógnita para o mundo político. Por que afastar Bolsonaro, se nós teríamos aí um presidente fracote, né, que nós poderíamos... Isso é um raciocínio de um político. O político tem que ser responsável. Esse é um raciocínio responsável. Por que nós afastaríamos Bolsonaro? Ele fraco, colocaríamos Mourão, daríamos uma renovação no poder da presidência e colocaríamos esse poder nas mãos de quem nós não conhecemos. Bolsonaro nós conhecemos, é um fato. Convivemos com ele, já sabemos quem ele é. E Mourão? É possível fechar um acordo com o Mourão
e ele irá cumprir o acordo, porque precisaríamos do acordo, não dispute a reeleição. Ele, obviamente, ele diria que não iria disputar, mas ele cumpriria esse acordo? Pelo sim, pelo não, deixa Bolsonaro. Tá? Então, são todos esses fatores que a entrevista de Paulo Marinho veio a agregar. Eu acho que a entrevista de Paulo Marinho é uma entrevista importante. Os elementos que ele traz são elementos importantes que podem complicar a situação de Bolsonaro. E tem um elemento político forte, que é o fato dele pertencer ao PSDB e ter articulação com o governador de São Paulo, João Dória. Por outro lado, tem a popularidade de Bolsonaro e, por outro lado, existe Mourão como vice. Fique de olho em todos esses elementos, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos.